Diz-nos quais são as recordações que tens da tua vida quando estudante de secundário e do médio. Então, eu fiz a primária em Angola. Lembro-me que eu estava no colégio Elisângela e fui expulso porque todos os santos dias a minha mãe ia me buscar o conselho diretivo O e menino era rebelde. não era rebelde, era só indisciplinado, né? Fui expulso, quer dizer, fui convidado a sair. A diretora na altura era amiga do meu pai, então eu disse: olha, não dá, o teu filho todos os dias faz as neiras, então eu acho melhor ele ir estudar noutra escola qualquer, né? Então essa foi a minha primeira experiência como estudante em Elisângela. Fui expulso, depois fui para o Ninho das Cotovias, onde fiz, acredito que a terceira, a quarta classe, e depois fui então para Portugal, imigrante para Portugal, por causa das condições, né, socioeconómicas que estávamos a viver na altura. O país estava instável, quitota, era complicado para a minha mãe, solteira. Obviamente, os meus pais estavam separados e solteira, com o Sari e com a Saram. Ter hospedeira da TAG, voos, quer dizer, não havia condições aqui para continuarmos ao lado da mamã. Então fui para Portugal e fiz o primeiro ano na escola EB23 Dom Pedro IV de Sintra, que é Luz, em Massamá. E depois entrei então para o Colégio Militar, onde em sistema de internato acabei por fazer 8 anos da minha vida, né? Quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, nesse sistema de educação militar, internato. Nós entrávamos ao domingo e saíamos à sexta-feira, se tivéssemos então bom comportamento. E para mim foi uma experiência gratificante, né? O facto de poder aprender num outro país, uma outra cultura. Esta época toda de imigração de Portugal, de Angola para Portugal, depois Inglaterra, teve sempre separado da tua família, entretanto dos teus pais e dos teus irmãos. Eu quero saber como foi gerir isso, estar distante da família. Sabemos todos que não é fácil. Para si, como é que foi? Então, na altura, quando eu fui, obviamente que nós éramos muito pequenos. Eu tinha 5, 6 anos, a Saram tinha 1. Nós fomos com o intuito de melhores condições de vida, de estabilidade, de segurança. Então não tínhamos a noção do porquê que tínhamos estado longe, né, dos pais. Fomos numa primeira fase com o meu pai e todos os outros meus irmãos. As condições obviamente que não eram as melhores, né? Um pai com 10, 11 filhos, né? Na terra do outro, obviamente que não era pera doce, mas a situação foi melhorando, foi estabilizando, e obviamente que entrar para o colégio militar foi difícil. O facto de estar um angolano, né? Tínhamos mais 3 ou 4 angolanos lá, que chamávamos os palopes, né? Que eram os rapazes que vinham dos países de língua oficial portuguesa. Éramos para aí uns 6, 7 angolanos, tinha 2, 3 guineenses, depois tinhas mais 5 moçambicanos, mas éramos assim a minoria. Dentro de 500 alunos, no total devíamos ser uns 20, 30 máximo. Então, obviamente que não foi fácil. Sofremos de tudo, né? Aquelas rixas que existem de estás aqui a fazer o quê? Preto vai para a tua terra e blá blá blá, né? Que hoje, se calhar, com o desenvolver, com a globalização, pronto, hoje é mais natural, né?
a convivência, através da cultura, da música, através até de relacionamentos. Hoje tu vês mais o preto com o branco com o preto, até é fashion, né? É sensual. Tu vês um casal do género, né? Na altura não era. Na altura havia ainda um grande preconceito em relação ao tom de pele, mas... Desculpa-me, o Sário sofreu racismo quando te ver em Portugal? Sim, todo negro que foi para Portugal nos anos 80, 90, de certa forma sofreu, acho eu. Aliás, nem digo todo negro, acredito que todo o angolano, independentemente do tom de pele que foi, sentiu isso, porque eram os que vinham da colónia, né? Depois da independência, toda a gente que ia para lá eram os que estão a vir, né? Os de segunda. Então, mas digo racismo das formas mais básicas, de estás na rua e pedis um táxi para parar, estás tu e 3 amigos e o táxi não para porque são meia-noite e, por exemplo, são 3 rapazes de pele negra, né? E ele, por simplesmente, finge que não viu e segue caminho. O facto de entrar numa loja e ser perseguido pelo segurança, por exemplo, lembro-me perfeitamente disso. A saída de Inglaterra para Angola... Não, eu ia dizer ainda a saída de Portugal para a Inglaterra. Inglaterra. Porque Portugal serviu de escola para eu formar os meus ideais, valores morais, porque o Colégio Militar é uma instituição em que tu entras com 10 anos, sais com 18 e tu estás no ensino militar de internato onde tu segues as regras. As regras são para ser seguidas. Se não segues as regras, és castigado, né? És punido de forma a ficares preso, a não sair ao fim de semana. Ou então havia também os castigos físicos, onde eu preferia, sinceramente, o castigo físico do que ficar preso ao fim de semana, porque ao fim de semana eu queria sair, queria ir dar uma volta. Então, castigo físico, digo de flexões, agachamentos, ter que correr, sei lá, às 3, 4 da manhã no frio, essas coisas que hoje são motivo de risada e de piada, mas que na altura, obviamente, que doía no corpo, né? Mas a minha saída depois desse sistema de tantas regras para a Inglaterra foi exatamente o oposto, porque eu saí de um sítio fechado, com regras, onde a gente tinha que andar fardado, né? Farda militar, e vou para a Inglaterra onde eu estou sozinho, sem mãe nem pai, e estou livre. Tipo. Então, imagina, deixei o cabelo crescer, fiz tranças, fiz algumas tatuagens. Descobri-me como ser humano, como Sari, né? Foi onde a cena artística começou.